Por fim, mas não menos importante, a gente migra, né, do leito da ferida para as bordas. Aí a gente não está falando de cobertura, né, para o leito da ferida, mas sim de proteção das bordas. Produtos específicos para esse cuidado, né, que são chamados os cremes de barreira, e eles se propõem, então, a fazer justamente isso. A proteger, né, a gente falou de feridas que estão muito exudativas, né, em que o exudato vai acabar entrando em contato com a pele íntegra das bordas, ou muitas vezes os pacientes já chegam com as bordas muito machucadas, né, muito erosadas, então, ou é aquele tecido que já está retraindo, então é uma pele mais sensível que a gente tem ali. E o creme de barreira, ele vai servir como se fosse um impermeabilizante, né? Ele vai fazer uma camadinha aqui e se o exudato, então, escorrer, e aí lembrando que a gente vai estar tentando equilibrar ele, né, com todas as outras coberturas que a gente viu antes, mas se por acaso escorrer, ele vai passar por cima dessa camada de proteção das bordas, né? Então, o creme de barreira está disponível hoje no mercado com esse objetivo, né, Fábio? É um objetivo de proteção e de hidratação também. Ele é semelhante aos cremes que a gente utiliza para assaduras em bebês, né? Inclusive o próprio óxido de zinco poderia também ser utilizado como uma opção. E quando a gente faz a aplicação do creme, né, considerando esses dois pontos que a Laura trouxe, de um excesso de um exudato que está passando e pode macerar a pele, então a gente protege, ou de uma pele que está mais ressecada, a gente hidrata. A gente, quando faz a aplicação, a gente não precisa, na troca de curativo, fazer a remoção total deste produto para aplicar novamente. A gente vai só fazendo as novas camadas, né, para poder manter ali essa impermeabilização. Isso, o que não significa que a gente não vai limpar a ferida, né, então a gente vai proceder com a limpeza completa, né, com o passo a passo completo. Como o creme de barreira, ele vai sair mais fácil, então com a limpeza do soro ele já vai remover o excesso, mas é essa a ideia, a gente tá pensando que é uma pele mais sensível ou que é uma pele que já está erosada, a gente não quer ficar raspando ali, removendo esse resíduo, né, para não acabar machucando mais. Então a gente vai reaplicar. E como a Fábio lembrou, né, quando a gente não tem esse produto, ou quando a gente ainda não tem esse produto específico para proteção das barreiras das nossas feridas, a gente acaba contando com esses velhos conhecidos, né? O óxido de zinco é que tem uma limitação pelo resíduo que ele deixa mesmo, né? Ele acaba deixando uma pigmentação muito esbranquiçada na pele. E aí, como a gente não vai proceder com a remoção completa, ele pode nos atrapalhar, inclusive, na avaliação, né? Então, como fica branquinho ao redor, a gente daqui a pouco não consegue... E isso, tá bem esse aspecto, né, de resíduo de óxido de zinco. E a gente acaba, às vezes, não vendo um halo mais eritematoso, algum sinal que possa estar... que seja um alerta, né, para uma modificação dessas bordas. Mas a gente tem a nossa queridinha, que vai aparecer de novo, apareceu no início, agora vai aparecer no fim, a vaselina sólida, né? Ela serve, sim, também como uma bela protetora das bordas das nossas feridas, quando a gente não dispõe de um creme específico, um creme de barreira, né? E aí ela tem esse potencial, né, de fazer essa camada, de reter a umidade da pele. Ela não tem um ativo hidratante, mas ela faz essa camada que retém a umidade da própria pele, né? Então ela pode ser aplicada aqui nas bordas, ela já pode ser, a gente às vezes aproveita e já aplica na área perilesão também, né? Às vezes um membro muito ressecado, a gente começa a usar ela para fazer com o mesmo objetivo, né? De que se tiver contato com o exudato, ele passe por cima e não fique em contato com a pele íntegra. E da mesma forma que a gente orientou nos outros tópicos que a gente falou, esses produtos, mais especificamente esses produtos que são cremes de barreira, a gente orienta que vocês sempre leiam o rótulo, né? A gente precisa
começar a ter o hábito de ler as coisas, né, com mais atenção, porque quando a gente está falando de uma pele, né, perilesional, de uma pessoa que está com uma ferida, a gente já está falando de uma pele que está mais sensibilizada. Então, o que a gente precisa é que esse produto seja o mais neutro possível. A gente não pode pegar, por exemplo, mas eu não posso usar um creme hidratante que eu tenho em casa. Pode, mas a gente tem que ver, esse creme hidratante, ele tem cheiro, ele tem cor, ele tem perfumes que podem daqui a pouco estar sensibilizando ainda mais ou causando algum processo alérgico e que vai também nos atrapalhar numa avaliação, né? Se a pele ao redor tiver mais eritematosa, muitas vezes é por uma dermatite, é por outro tipo de situação que não é algo relacionado diretamente à ferida. Então a gente precisa ter cuidado com o que a gente está aplicando nas bordas e, enfim, no restante da pele. E a gente tem que considerar também que muitos pacientes já são idosos e que isso também interfere, né? Quando a gente pensa nessa questão de hidratação, a gente sabe que a pele das pessoas, né, mais idosas acaba sendo um pouco mais ressecada, mais sensível, uma pele mais fina. Então tudo isso tem que ser considerado. Então sempre que a gente for adquirir ou indicar para algum paciente a compra de um produto, a gente tem que pensar nesses pontos, né? De não ter produtos que não tenham cheiro, que não tenham cor, que não tenham nenhum elemento a mais que possa estar sensibilizando ou causando algum tipo de alergia. Exato. E aí, só para frisar, acho que a gente já falou, né? Vocês provavelmente já entenderam, mas isso se aplica, essa questão das bordas, também ao uso dos óleos, né? Do AGE. Ele acaba não sendo um produto adequado porque ele não faz essa barreira que a gente precisa, ele escorre, ele mistura, ele é absorvido pelo secundário. Então, a gente com frequência vê o pessoal utilizando o AGE como um protetor de bordas, mas ele de fato não é um bom recurso para isso, né? E às vezes a gente tem a falsa sensação de que está protegendo a borda, quando na verdade não está.